Abrimos o Cidade Alerta de hoje com essa informação exclusiva. Foi mais cedo e estava, inclusive, o tempo todo em contato com a Secretaria de Segurança Pública, com o Hospital de Urgências, com a advogada, com a vítima, porque 9 meses da denúncia e este homem foi preso trabalhando normalmente. Para vocês terem ideia de como é a vida de determinados agressores. A vítima contou em detalhes. Foram minutos que ela pensou que ia morrer. Um espancamento, a ponto dela ficar 8 dias internada, fazer uma cirurgia de retirada de baço. Uma menina de 21 anos, partes íntimas sangrando. Esse crime aconteceu no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. Só que hoje, com exclusividade, abrimos o programa com essa imagem aí. A prisão dele. Parabenizando aqui o trabalho da polícia, que prendeu este homem 9 dias depois da denúncia. O crime aconteceu no dia 18 de dezembro, mas a denúncia só foi feita depois. Ela foi imediatamente internada e por lá ficou. A gente vai agora mostrar para vocês o que disse o delegado responsável pela investigação aí desse caso também, o Dernival Eloy. As investigações desse caso foram conduzidas pelo DAGV no município de São Cristóvão. No curso das investigações, restou comprovado que a vítima vivia um relacionamento abusivo, sendo espancada com frequência. Sendo que em uma dessas agressões, ocorrida no último dia 18 de dezembro, a vítima teve seu baço rompido. A partir de então, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do agressor, medida cautelar que foi deferida durante o plantão judicial no último dia do ano. Desde então, desde o dia 31, o indivíduo se encontrava foragido, razão pela qual o delegado-geral determinou que o COP e a DIPOL efetuassem diligências com o escopo de cumprir este mandado de prisão. Assim, na tarde de hoje, no início da tarde de hoje, o indivíduo foi localizado em um estabelecimento comercial no bairro Orlando Dantas, aqui na cidade de Aracaju. A prisão já foi devidamente comunicada à Justiça e amanhã o indivíduo passará por audiência de custódia. Vinícius Mecena já está na sua tela. Vinícius, a gente tem algumas coisas para contar para quem está em casa que a gente ainda não disse sobre esse caso. A gente estava com tanto medo de que este homem voltasse até esta vítima e terminasse o serviço, que a gente preferiu contar para vocês que estão em casa. A gente preferiu não contar algumas coisas, para que ele não... Olha o que a gente tem que fazer, né, Vinícius? A gente tem que omitir, às vezes, algumas informações para que ele não ficasse mais irritado ainda e voltasse para matar essa menina. Mas hoje, que ele está preso e ela está segura, a gente pode contar, né, Vinícius? E já adiantando para você que está em casa, tem muitos casos de agressão, tem muitos casos de violência em que, por mais agressivo que seja, a gente sente um pouco, sei lá, de arrependimento no agressor. Mas esse caso chama atenção pela brutalidade do antes, do durante e do depois. Conta pra gente, Vinícius, por favor, quem é este agressor e o que ele fez, inclusive, no dia da agressão. Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. É muito complicado porque é uma história, né, que envolve aí 2 pessoas jovens, uma menina de 21 anos, ele também muito jovem, e que terminou, infelizmente, nessa crueldade mesmo, né? Porque foi um crime praticado de tentativa de feminicídio com requintes de crueldade. Foram tantos socos, tantos chutes desferidos contra a vítima que, como você mesma adiantou, ela precisou ficar internada por 8 dias aqui no USE
e por conta da complicação, vários sangramentos nas partes íntimas, ela precisou retirar o baço, que é um órgão fundamental ali para o corpo e que daqui em diante ela vai ter que ter um outro estilo de vida, que é o que a gente vai inclusive discutir há poucos instantes. Mas antes de mais nada, né, como é um caso que a gente já vem discutindo aí há cerca de 2 semanas, desde quando a gente inclusive entrou ao vivo com essa jovem aqui no Cidade Alerta, que ela contou tudo o que viveu, é importante até relembrar para quem está em casa o que motivou, portanto, todas essas agressões. Na prática, foi porque ela pegou o celular dele e no celular dele tinha uma conversa, uma outra pessoa. Ela ficou com ciúmes, falou a ele, ó, não estou gostando disso aqui não. Ele não gostou da situação que ela abordou ele, pegou o celular e começou, portanto, ali a todas essas agressões. Então, é muito complicado, né? Ela foi imediatamente internada, só conseguiu registrar o BO quando saiu do hospital, porque ela não estava em condições físicas e psicológicas nenhuma de ir até a unidade policial para realizar, portanto, a denúncia. Então a gente ouviu essa jovem, essa semana ainda nós entramos aqui ao vivo na programação com a advogada para tratar justamente sobre esse caso e trazer novas atualizações, porque mesmo com a medida protetiva, ele continuou ali vivendo uma vida normal, tranquila, trabalhando e tentando contato com ela. Hoje a gente recebeu a notícia da prisão desse indivíduo. Aqui comigo está a Beatriz Félix, ela que representa os interesses, portanto, dessa jovem de 21 anos, vítima de tentativa de feminicídio e de violência doméstica. Como foi que ela recebeu? Eu acho que já é a pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber. Como que ela recebeu, portanto, essa notícia? Deu para acalmá-la um pouco mais? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Vinícius. Ela recebeu essa notícia de uma forma estranha, feliz, mas ao mesmo tempo com um certo medo. Mas ela está mais tranquilizada, né? A gente conseguiu conversar, se tranquilizar. Era uma notícia que acredito que todos estavam aguardando. A gente recebeu muita mensagem, muito comentário nos vídeos dela, nas fotos, questionando por que ele ainda não estava preso. E aí hoje saiu essa notícia da prisão dele. Como você bem falou, ele estava vivendo a vida dele normalmente. Inclusive, pouco depois do crime, ele estava numa festa, curtindo, aproveitando. Ela recebeu diversos vídeos, diversas fotos. E muitas pessoas entraram em contato, mandando vídeo dele, mandando foto, dizendo, ele está por aqui, ele está vivendo tranquilamente. E ele chegou a dizer, inclusive, a confidenciar que não estava arrependido do que fez e que a vida dele seguia. Ou seja, não demonstrou remorso nenhum. Inclusive, depois do crime, foi quando ele seguiu a vida, postando foto, ela disse que estava até em barco, né? Como se nada tivesse acontecido, bebidas alcoólicas. Exatamente, ele estava vivendo a vida tranquilamente. Eles iam até para uma festa no Natal, porque esse crime foi um pouco antes do Natal. Enquanto ela estava em cirurgia, ele estava nessa festa de Natal, que eles iriam juntos. Ele estava, inclusive, acompanhado de outras mulheres. Chegaram a mandar vídeos, fotos para ela, ele se relacionando com outras mulheres. Então, para ele, a vida seguiu normalmente. Tanto é que a prisão foi feita no local de trabalho dele. E desde que o caso foi registrado, né, junto à delegacia, um boletim de ocorrências, os papéis se inverteram, pelo que me parece, porque a prisioneira foi ela que ficou dentro de casa, com medo de ir às ruas, porque ele estava solto. Exatamente isso, os papéis se inverteram. Ela estava como prisioneira, está escondida até o momento, porque ela tem medo da reação da família dele, porque chegaram diversos comentários de familiares dele, inclusive no último sábado, alguém tentou entrar em contato com ela através do número da empresa que ele trabalha. Nós ainda não sabemos quem foi, se foi ele ou se foi um terceiro, mas tentou entrar em contato com ela. E quando eu mandei mensagem, a pessoa foi um pouco debochada e bloqueou o nosso contato. Isso tudo a gente apresentou já para a polícia poder fazer essa verificação e ver quem de fato mandou essa mensagem. Se foi ele, descumprindo novamente a protetiva e mostrando que não tem medo do que vai acontecer com ele daqui para frente. Agora, ele foi preso hoje, né, acredito que nas primeiras horas da manhã. O que acontece a partir de agora? Ele foi preso, acho que vai seguir todo aquele trâmite de uma audiência de custódia, vai ficar à disposição do Poder Judiciário. A prisão, o caso foi caracterizado como uma tentativa de feminicídio de fato? Exatamente, vai seguir o trâmite normal, vai para a audiência de custódia, ele está com uma prisão preventiva decretada, né?
e a gente vai batalhar para que ele permaneça preso preventivamente durante todo o processo e que ele vá para a júri. Perfeito. A gente sabe que é um processo demorado, que não acontece agora, né? Exatamente isso. É um processo demorado, é um processo que pode perdurar aí por vários anos, mas a gente vai trabalhar de forma mais célere possível, ao lado do Ministério Público, né? Eu vou atuar como assistente de acusação, ao lado do Ministério Público. Hoje tivemos um auxílio excelente da SSP, em nome do delegado Dernival Eloy, que realizou, né, que comandou essa operação aí para realizar a prisão dele no local de trabalho dele. E como que está essa jovem? Falo em relação a esse acolhimento. Ela tem um amparo jurídico, né, contigo no caso, mas psicologicamente, né, como é que ela... Porque a vida dela mudou daqui para frente. O baço é uma parte muito importante do nosso corpo, é um órgão fundamental e que daqui para frente ela vai ter que estar tomando várias vacinas, a imunidade não vai ficar não vai ficar a mesma, né? Exatamente isso. Algumas instituições solidárias entraram em contato com ela para ofertar esse apoio psicológico. A gente está aguardando, por enquanto, uma resposta da Secretaria de Políticas daqui da Mulher, porque a gente também solicitou, né, esse apoio para que ela pudesse ter esse acompanhamento psicológico, um assistente social, para ver se consegue amenizar todo esse trauma que ela passou, porque o trauma vai permanecer e, como você bem colocou, a vida dela está completamente mudada só pelo fato de ter retirado esse baço. Você até comentou que ela vai ter que continuar a tomar, dar início, na verdade, né, a receber algumas vacinas, né, de mês em mês, de 15 em 15, para tentar fazer com que a imunidade ela fique ali, né, de forma tranquila. Porque se pegar uma gripe, é pneumonia na certa. Exatamente isso. É interessante porque quando eu liguei para dar a notícia para ela da prisão, ela estava indo tomar a primeira dose desse tratamento que ela vai realizar. Então, para ela foi muito simbólico a prisão e esse início de tratamento, dessa nova vida que ela vai ter de agora em diante. Perfeito. Muito obrigado, tá, por sua participação. Como eu disse, Mariana, é um caso muito triste, mas a notícia boa dessas circunstâncias todas, né, é que esse homem já foi detido, já foi preso. Ele de fato apresentava esse perigo para essa jovem porque ele tinha quebrado a medida protetiva, não respeitou, portanto, esse equipamento de proteção contra a violência doméstica. E eu acredito que agora essa jovem ela fique um pouco mais calma e entenda, né, a nova realidade. É o que a gente espera, que ela fique bem, que ela compreenda o que ela vai ter que lidar daqui para frente, que não é fácil o pós-violência. Mariana. Vinícius, me permita continuar um pouco com você, porque esse caso me tomou de muitas formas, até pela idade desta menina e pela crueldade dele continuar atazanando, postando, ridicularizando, revitimizando, e a gente vê quantas pessoas fizeram parte disso. A gente tem um empregador, alguém que continuou deixando ele trabalhar ali. Ele trabalha num depósito no Orlando Dantas. Tem também as pessoas que andam com ele, né? Que são pessoas que sabiam o que ele fez e ainda assim ninguém naquele momento ou se afastou, disse, rapaz, se entregue. Ou seja, o machismo, ele encontra aliados. Senão isso não ia perdurar, isso não ia acontecer. É bom que a gente diga e deixe muito claro isso, inclusive falando aí com a advogada dela, a Beatriz, que está aí com você ao lado, neste momento, quem ajudou esta jovem, quem esteve ao lado dela, porque muita gente julgou, né, Vinícius? Exatamente. A Mariana, ela voltou com a pergunta pra gente, Beatriz, porque assim, ela falou em relação a esse homem que ele continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Inclusive, depois desse contato que ele tentou com ela, ele estava no trabalho e você fez inclusive uma abordagem para a pessoa que estava com contato que não era o dele, né? Exatamente isso. Eu questionei no número da empresa, né, quem estaria entrando em contato com a vítima. E aí a resposta que eu recebi foi ela que entrou em contato primeiro. E quando a gente vai fazer análise da chamada e tudo mais, não foi isso que aconteceu. Eles ligaram, ela mandou mensagem questionando quem seria, não responderam. E aí quando eu questionei, a pessoa simplesmente disse o seguinte, pode anexar o que quiser no processo. Então eles provavelmente tinham ciência de que aquele colaborador, ele tinha tentado contra a vida de uma outra pessoa.
Possivelmente, eu não tenho como mensurar a questão da responsabilidade aí da empresa, mas devem ter conhecimento de que ele estava sendo procurado e que ele estava utilizando o número do telefone da empresa para poder continuar o contato com ela. A Mariana também questionou, porque assim, foi no dezembro, né, esse caso e tudo mais, ela ficou internada durante quase 10 dias, foram 8 dias para ser mais preciso. Nesse tempo, ela viu que depois do crime tentado contra ela, muitas pessoas começavam a mandar mensagens, ó, ele está aqui, ele está assim, ele está assado. Mas naquele acolhimento, naquele momento, ela teve acolhimento de quem? Da família? Outras pessoas também chegaram para se solidarizar, amigos? Inicialmente, enquanto ela estava internada, ela só contou mesmo com o apoio da família e de amigos mais próximos, né? O Estado, infelizmente, teve uma parcela de omissão aí, no caso dela, ao não acionar a Polícia Civil. A Polícia Civil teve conhecimento desse crime de fato, como ocorreu, no dia que a gente foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Eu acho que muita gente também, por conta da rapidez que tudo aconteceu, né, a violência, quem socorreu foi uma vizinha que chamou, portanto, os primeiros socorros, ela foi internada. Então, às vezes, muita gente nem tinha ciência de que foi ela, né, que tinha sofrido, portanto, todas essas agressões. Mas hoje, eu acho que hoje, esse caso já ganhou uma grande repercussão. Como é que ela está amparada por essas pessoas? Perfeitamente. Ela, depois que realizou a primeira postagem, né, contando um pouco da sua história, que ela fez esse desabafo como uma forma de conscientizar outras mulheres a não se calarem. Ela disse que precisou enfrentar a morte, encarar a morte de frente, para poder entender que estava numa relação tóxica e num ciclo de violência. Hoje ela recebe muito acolhimento dos amigos, dos familiares, a gente com assistência jurídica do meu escritório e toda a assistência psicológica dos institutos que entraram em contato com ela. Ok, perfeito, está respondido então. É isso aí, Mariana, volto com você. Muito obrigada, Vinícius. Um trabalho feito por muitas mãos. Mais uma vez, agradecendo aqui todo o apoio da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado. Como eu falei, é um crime que aconteceu lá no dia 18, mas o boletim de ocorrência só foi realizado bem depois. Então, relativamente, foi uma prisão considerada rápida. Agradecer também ao Hospital de Urgência do Estado, que assim que a gente solicitou o prontuário dela, também nos enviou.